Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Ariane Torres e neste vídeo vou ensinar o passo a passo de como fazer esta peça em crochê. A seguir você confere a lista de materiais. E lembrando que se você fizer essa peça, não esqueça de me marcar nas redes sociais com a hashtag Ariane Torres para que eu possa curtir o seu trabalho. Então, vamos ao passo a passo. Para fazer esse biquíni, eu utilizei o fio Camila Fashion da Coats Corrente. Esse fio é 100% algodão mercerizado, a tex dele é número 300 e esse tom de roxo é a numeração 110. Para o biquíni ficar bem estruturado, eu recomendo utilizar a agulha 2,5. Um novelo é suficiente para fazer tanto o top quanto a calcinha. Vamos começar pelo top do biquíni, são duas partes separadas, ele é um biquíni cortininha. E aqui você já pode observar que eu fiz uma cordinha dupla para amarração simples. Ou se você quiser fazer aquela amarração em volta da cintura, aí você puxa uma e deixa o fio mais longo para fazer essa amarração. São duas partes iguais e nós vamos começar aqui pelo meio. Essa medida que eu vou passar para vocês é um tamanho entre P e M. Se você quiser aumentar, é só continuar trabalhando mais carreiras, começando aqui com a mesma quantidade de correntinhas iniciais. Para começar, eu sugiro fazer com a agulha 3, e aí na sequência a gente já vai mudar para a agulha 2,5. Eu faço isso para os espacinhos da correntinha inicial ficarem mais abertos e você consegue introduzir a agulha com mais facilidade. Se você não tem agulha 3, é só deixar o pontinho um pouco mais solto. E eu começo fazendo aquele cordão duplo de correntinhas. Então, eu deixo um pedacinho de fio aqui à frente, faço o nó corrediço. E aí, a partir de agora, a cada correntinha, eu faço uma laçada com esse fio que está à frente. Nós vamos começar com 15 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Aí, eu já troco de agulha, pego a agulha 2,5 e vamos com ela até o final do trabalho. A vantagem de começar com essa correntinha dupla é que você tem duas alcinhas de ponto para pegar nos dois lados do trabalho. Nós vamos trabalhar carreiras de ida e volta ao redor deste cordão inicial. Como esse biquíni é cortininha, aqui na base eu deixei o passante pra gente conseguir passar o cordãozinho depois, e eu já faço ele na carreira do próprio bojo. Então, se você quiser um bojo liso, sem passante, você faz tudo em pontos altos. Aqui nós vamos fazer o passante, então eu subo 3 correntinhas, que equivalem ao primeiro ponto, faço mais uma de espaço, e aí eu pulo o primeiro pontinho aqui. Não faço ponto alto nele. Tem o ponto da base dessas 3 correntinhas, mais um de espaço, eu venho no terceiro, faço ponto alto. E agora, vamos fazendo ponto alto em todos os pontos, até chegar aqui na parte superior. Eu também já aproveito para esconder esse fiozinho, arrematando ele por dentro dessa carreira. Então, aqui já trabalhei o meu passante, ponto alto em todos os pontos, e aqui na pontinha do bojo, nós vamos fazer nessa carreira e em todas as próximas, 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Eu já tenho o primeiro aqui, faço mais 2. Duas correntinhas, e aí no mesmo ponto, eu faço mais 3 pontos altos. E agora, é só seguir em pontos altos até chegar aqui no passante, e nós vamos fazer uma correntinha, pular um ponto de base
e fechar a carreira com o último ponto alto. Aqui o último ponto alto, aí eu faço uma correntinha, pulo um ponto de base e venho aqui no último, fechando a carreira com ponto alto. A partir de agora, nós vamos repetir esta mesma sequência por 9 carreiras para esse tamanho P ou M. E se você quiser maior, você vai medir em alguma peça sua ou no próprio corpo quantas carreiras você precisa aumentar. Então, sempre no início da carreira, eu subo 3 correntinhas, uma de espaço, viro o trabalho, pulo um da base, trabalho tudo em ponto alto. Chegando lá na ponta, eu faço 3 pontos altos dentro desse espacinho, 2 correntinhas e 3 pontos altos. E finalizo da mesma forma, não esquecendo de fazer o passante no início e no fim de cada carreira. Mais uma vez, cheguei aqui na ponta, 3 pontos altos. Duas correntinhas, 3 pontos altos. Nesse modelo, você pode fazer cada carreira de uma cor, e aí você terá um top bem colorido, ou seguir com a mesma cor, como eu fiz aqui. Eu vou fazer só mais uma carreira, para demonstrar para vocês o acabamento e como eu faço as alças aqui na parte superior. Bom, pessoal, então vamos imaginar aqui que eu já tenho as 9 carreiras, e aí nós temos um bico de acabamento aqui na base e a cordinha presa aqui na parte superior, e mais uma cordinha que será passada aqui para amarrar na altura do busto. A minha sugestão é essa cordinha aqui de cima, de 40 a 50 centímetros, e a cordinha do busto, 1,5 metro. Essa daqui eu fiz dupla, então eu fiz com 3 metros, como eu falei, você pode usar ela dobrada ou amarrar em volta da cintura quantas voltas você quiser. O rendimento desse cordão é de 1/3, então quanto que eu tenho que deixar à frente para ter um cordãozinho de 50 centímetros? Você vai multiplicar por 3, então deixe 1,5 metro à frente e faça o cordãozinho duplo da mesma forma. Pro cordão aqui do busto, que você vai fazer com 3 metros, então você vai colocar 9 metros. Para não ficar um fio muito grande, você pode fazer 4,5 e 4,5, prendendo o fio, e eu vou mostrar para vocês como você faz isso. Aqui na parte de baixo, eu fiz um acabamento simples, subindo uma correntinha, aí eu faço um ponto baixo, subo 3 correntinhas. No mesmo ponto de base, eu faço 2 pontos altos, pulo aqui 2 espaços e prendo com ponto baixo. Novamente, subo 3 correntinhas, no mesmo ponto de base, eu faço mais 2 pontos altos, pulo 2 espaços, ponto baixo. Então, eu fiz esse acabamento aqui em toda a parte inferior. Aí, você arremata, vem com o fio aqui na parte superior, como eu falei, vai deixar 1,5 metro pra frente e fazer o cordãozinho duplo da mesma forma. Uma laçada, correntinha, laçada, correntinha. Se você quiser uma alça mais larga, você pode voltar trabalhando em pontos baixos. Aí, ela fica uma alcinha mais larga, ou ainda fazer uma alça dupla. Você faz 2 cordõezinhos partindo aqui do mesmo início. Terminados os 2 bojos, agora é só passar o cordãozinho aqui pela altura do busto, um por cima e um por baixo, nesses espacinhos que nós deixamos aqui na base. Então, eu coloco os dois lado a lado, com o direito pra cima. E aí, aqui, olha, terminei passando por baixo, eu vou começar esse daqui também por baixo, pra peça ficar bem certinha e simétrica. Aí, você pode ajudar com uma agulha de crochê,
ou uma agulha de tapeçaria, passar esse cordão, venho aqui, passo pra baixo e pra cima. Pra baixo e pra cima em todos os espacinhos aqui da base. E depois de passar o cordãozinho, a parte de cima do nosso biquíni já está finalizada. Opcional, você pode fazer o forro, e eu tenho vídeo aqui já explicando no canal como fazer esta parte do forro. Agora, vamos para a calcinha do biquíni. Eu fiz também com amarrações nas laterais, olha, tem o mesmo passante, e é uma peça inteira, porém, eu começo trabalhando aqui pelo meio, faço toda a parte da frente, depois eu venho e trabalho a parte de trás. Eu começo com o mesmo cordãozinho, cordão duplo de correntinhas, com 16 correntinhas. Então, aqui, olha, já tenho o meu início com 16 correntinhas. Eu vou trabalhar em pontos altos por 10 carreiras. Eu subo sempre no início da carreira, 3 correntinhas, venho no próximo ponto e trabalho tudo em ponto alto. Também arremato já o fio inicial no decorrer desta carreira. Então, nós vamos trabalhar nesses 16 pontos, 10 carreiras sem aumentar, vai ficar um retângulo. Na sequência, nós vamos aumentar por 10 carreiras, um ponto em cada lateral. Como que eu faço esse aumento? Eu vou subir aqui no início 3 correntinhas, viro o meu trabalho, e ao invés de vir aqui no próximo ponto, eu faço um ponto alto no mesmo. Então, aumentei um nessa lateral, venho trabalhando ponto sobre ponto. E aqui no último ponto, eu faço 2 pontos altos no mesmo ponto. Então, eu tenho aumento no início e no final da carreira. Vou fazer isso por 10 carreiras. Então, é essa parte aqui, ó, que abriu bem o triângulo com aumentos nas laterais. Depois dessas 10 carreiras, eu vou passar a fazer 2 aumentos em cada lateral por mais 6 carreiras. Como que eu faço esse aumento, que será aumento duplo? Eu faço no início da carreira e no final da carreira. Então, aqui eu tenho um aumento. E eu coloco um pontinho de espaço entre eles, e aí faço mais um aumento. Esse pontinho de espaço é só para não ficar muito marcado, 2 V's seguidos aqui na lateral. Então, é essa parte aqui, ó. Eu preciso de um aumento maior para chegar na largura do quadril. Então, são 2 aumentos nas laterais por 6 carreiras. No final, a mesma coisa. Eu venho trabalhando aqui tudo em ponto alto. E aí, lá no final, quando faltar 3 pontos, eu faço um aumento, um ponto alto e um aumento na finalização da carreira. Então, aqui, ó, faltando 3 pontos para finalizar, eu faço um aumento, um ponto de espaço e um aumento no meu ponto final. Como a parte da frente é mais cavadinha, aqui a gente precisa fazer um aumento com correntinhas. Então, depois dessas 6 carreiras, eu vou fazer 10 correntinhas na lateral, então eu aumento pra cá e volto trabalhando em pontos altos. Só que neste ponto, nós já vamos começar o passante, da mesma forma como a gente fez no bojo. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Então, aqui, aonde eu estou com o meu fio, eu venho mais 10 correntinhas. Viro, aí eu subo 3 correntinhas, uma de espaço, aí pulo um da base para fazer o passante e volto trabalhando tudo em ponto alto.
e volto trabalhando tudo em ponto alto. Aí, eu paro de fazer aqueles aumentos no início e no final da carreira. Lá do outro lado, eu não vou ter o fio para fazer essa correntinha. Então, o que eu faço? Pego um outro pedacinho de fio, prendo aqui no início. Faço as 10 correntinhas. Então, antes de começar o trabalho, se você já quiser cortar esse pedacinho de fio, para fazer aqui as 10 correntinhas. E aí, sigo trabalhando. Tudo aqui em pontos altos, avanço na correntinha, não esquecendo de fazer os passantes no início e no final. Eu vou trabalhar aqui por 4 carreiras. Então, vão ficar 4 carreiras aqui com esse passante. Então, vamos imaginar que eu já tenho aqui as 4 carreiras, e aí as 2 carreiras seguintes, nos 30 pontos, mais ou menos 30 pontos centrais, então, divida aí a sua peça em 3 partes e centralize 1/3. Você vai trabalhar em pontos baixos, para ter essa parte aqui, ó, mais abaixadinha na frente do biquíni. Nas costas, eu trabalho tudo em ponto alto. Então, essas 2 últimas carreiras, você faz o passante na lateral, subindo aqui 3 correntinhas, mais uma, viro, pulo um ponto da base e venho trabalhando em pontos altos. Nesse tamanho PM, eu centralizei 30 pontos. Aí, vai depender da sua peça e de quanto você quer também mais baixo na parte da frente, tá? Então, vem aqui, tudo em ponto alto. Vamos imaginar que aqui serão os meus 30 pontos centrais. Eu faço em ponto baixo. Então, é só vir direto aqui, ponto baixo, por 2 carreiras. A próxima, a mesma coisa. Começo aqui em pontos altos, nos pontos centrais, ponto baixo, e finalizo com ponto alto também. Então, no total, eu fiquei com 6 buraquinhos de passante aqui na parte da frente. Depois, nós vamos começar a parte das costas, e aí você vai prender aqui, olha, no gancho, né, na parte do entrepernas, para trabalhar as costas. Então, é mais ou menos o mesmo princípio, só que com carreiras diferentes. Como a parte das costas eu fiz um pouquinho maior, então, nós vamos começar aqui fazendo somente 2 carreiras naqueles 16 pontos. E aí, eu já começo, depois dessas 2 carreiras, os aumentos, um de cada lado, por 14 carreiras. Então, foi uma quantidade maior aqui nas costas. Depois dessas 14 carreiras, eu começo a fazer o aumento duplo, por mais 10 carreiras. Então, ele fica bem maiorzinho a parte de trás. Faço os passantes, porém, não preciso de correntinhas, porque eu já vou chegar aqui na largura, porque eu tive muito mais aumentos aqui, né? Ele já chega na largura que eu preciso. Aí, já começo a fazer a carreira dos passantes, porém, na parte das costas, eu trabalho as 6 carreiras normal, sem abaixar aqui com pontos baixos. Fiz tudo com ponto alto. Depois, a gente finaliza contornando a peça com uma carreira de pontos baixos. Então, vai deixar a sua peça bem mais uniforme com essa carreira de pontos baixos ao redor. Aqui na lateral, como é uma peça que não tem elasticidade, eu fiz esses passantes para fechar com a amarração na lateral. Então, são 2 cordõezinhos que eu fiz de 1,30 m. Então, você vai precisar aí de mais ou menos 3,5 m, deixando o fio pra frente, para fazer esse cordãozinho de 1,30 m. E aí, aqui na lateral, eu fiz o fechamento como se fosse um cadarço de tênis. Então, eu dobro ele aqui mais ou menos na metade. Passo aqui por um lado. E pelo outro. E aí, eu vou cruzando. Venho com essa ponta de um lado e do outro. Fica bem bonito na lateral e você consegue ajustar no corpo
sem necessidade de elástico. E também, para quem vende as peças, né, que não faz sob medida, ela serve num maior número de pessoas, vários tamanhos de corpo aí. Finalizo com um lacinho aqui na parte de baixo. Então, você vai fazer isso nas duas laterais. Observe que aqui, olha, eu tenho pontinha dos dois lados, porque eu fiz o cordão e depois eu precisei aumentar. Então, eu fiz, sei lá, mais ou menos 70 centímetros, depois eu achei que ficou curto, coloquei mais 70 centímetros. Então, eu vou mostrar aqui como que você faz pra aumentar o cordão, caso seja necessário. Então, vamos imaginar aqui que eu deixei uma pontinha menor, comecei a fazer o meu cordão. E aí, não foi suficiente o tamanho que eu precisava. Aí, eu corto, arremato. Ao invés de fazer a emenda aqui, eu deixo essas duas pontinhas de franja, venho aqui no meu pontinho inicial e prendo meu fio. E aí, eu aumento quanto eu precisar. Só seguir trabalhando, olha. Correntinha, laçada, correntinha. E aí, ele fica com essa pontinha dos dois lados. Arremato aqui. E aí, olha, tem um cordãozinho maior. Então, é isso, gente. Aqui tá a nossa calcinha. O top do biquíni. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.